Bom, e hoje na CBF saiu a ordem dos jogos semifinais da Copa do Brasil entre Vasco da Gama e Fluminense. E ficou assim, ó. Mando definido. A CBF definiu, através de sorteio, que o Vasco da Gama, no dia 10, vai ser o mandante do jogo. E no dia 14, o Fluminense será o mandante. Portanto, o Vasco será visitante no segundo jogo. Muita gente pode estar perguntando, mas o que isso implica? É claro que são dois jogos no Rio de Janeiro, a gente vai falar já já sobre essas questões que envolvem aí Maracanã, São Januário, enfim, a gente vai falar muito sobre isso, mas é claro que tem uma influência por um simples detalhe, gente. Porque, por exemplo, venda de ingressos. Quem é mandante vende mais cedo para o seu sócio e libera depois. Vou dar um exemplo agora do jogo de segunda-feira. O Vasco começou a vender no dia 13, uma semana antes. Até o dia 16, os sócios do Vasco apenas que podiam comprar. No dia 17, sexta-feira passada, abriu a venda para não sócios e para a torcida rival. Então, o tempo é menor, é mais exíguo. Então, você tem ali uma maior dificuldade. Então, esse é um ponto. Mas, a priori, não tem grandes diferenças, a não ser que aconteça aí uma mudança em termos de local. Mas eu vou falar já já sobre esse tema, porque hoje estiveram representando o Vasco, além do Admar Lopes, que vai falar na sequência do News, o técnico do Vasco, Fernando Diniz, e o então ex-capitão do Vasco, mas jogador muito representativo, artilheiro do Vasco da última Copa do Brasil, artilheiro do Brasil, Pablo Verrete. E os dois falaram sobre o momento do Vasco e falaram também sobre, depois que saiu a questão do sorteio, se de alguma forma tinha alguma influência, jogar fora, não jogar fora, de jogar como mandante no primeiro jogo. Mas primeiro vamos ouvir o técnico Fernando Diniz, que começou falando sobre esse momento do Vasco. Ele lembrou que entrou na Copa do Brasil no jogo do Operário, na classificação, mas disse que não pode dissociar o momento do time do Vasco em relação ao Campeonato Brasileiro e a crescente do time. Vamos ouvir o técnico do Vasco, Fernando Diniz. Acho que era a quarta rodada, eu acho, pro jogo do Operário, jogo em casa, mas eu acho que tanto o Vasco quanto o Fluminense começaram, tiveram uma estrada mais longa e os dois souberam passar por muitos desafios e chegam com bastante qualificação para ser um dos postulantes aí para a final. Difícil separar a Copa do Brasil para a gente e o Campeonato Brasileiro, porque desde que cheguei no Vasco, todo jogo é a partida decisiva. E eu acho que a equipe está indo bem e vai chegar num bom momento. Vai chegar num bom momento. E o capitão Pablo Verrete também falou sobre o momento do Vasco, sobre o instante que o Vasco vive e até que ponto isso é fundamental para essa reta final de Copa do Brasil, hein, Verrete? A gente, quando começa o ano, um objetivo que a gente se põe na frente e este ano novamente estamos na semifinal. O grupo sabe o que é jogar a Copa do Brasil. O ano passado deu conta disso e nos venimos preparando da melhor maneira. O brasileiro para nós também é muito importante, mas a gente usa essa preparação para chegar da melhor maneira aí no final do ano e poder conquistar essa taça. Bom, e depois que saiu o resultado, depois que saiu o sorteio, ambos falaram também sobre a questão de ser mandante, não ser mandante, jogar o primeiro jogo com o mando, jogando no Rio, ou então jogando como visitante. Primeiro vamos ouvir o técnico do Vasco, Fernando Diniz. A diferença jogar o primeiro em casa ou fora, eu acho que são dois jogos muito difíceis, que os dois times têm chances literalmente iguais de passar. Tem que todo mundo até lá, também tem muito tempo. A gente, todo mundo tem que pensar, vai acabar pensando nesse momento do Campeonato Brasileiro e quando estiver mais perto do final ou só depois do final do Brasileiro, a gente vai conseguir preparar definitivamente para a final, para as semifinais. Então, a gente vai procurar fazer o melhor quando chegar a hora para fazer dois grandes jogos. Verrete tem uma representatividade muito grande, porque ano passado ele foi o artilheiro da Copa do Brasil e talvez tenha sido a imagem mais emblemática daquela derrota, porque foi uma derrota apesar do empate,
contra o Atlético Mineiro, a eliminação do Vasco da competição. Porque o Verratti cai no gramado, chorando, muito triste. Verratti, que nunca conquistou um título na carreira. É algo incrível, né? Um título representativo na carreira, ele nunca, porque começou tarde. Jogou em equipes menores, principalmente o Belgrano, que não é uma equipe de ponta da Argentina, e ele vê esses jogos contra o Fluminense, vê essa volta à Copa do Brasil como uma nova chance, uma nova oportunidade, e que o Vasco deve aproveitar. Hein, Verratti? E o mando? Faz alguma diferença para você esse encontro aí com o Fluminense, jogando a primeira como mandante e a segunda como visitante? A duas experiências, a Copa do Brasil passada, e não faz diferença para mim. A gente tem que fazer um bom primeiro jogo, seja fora ou dentro de casa, e na decisão também. Assim que não, para mim não faz diferença tampouco. Tá aí o Verratti. E nitidamente eu tive a oportunidade de ver todo o papo na CBF TV entre aqueles que estavam lá. Estava lá também o capitão do Fluminense, Thiago Silva, e o técnico Luiz Ubeldia. Havia um distanciamento, sabe? Nitidamente assim, não estava confortável. O Zubeldia acabou de perder para o Fernando Diniz. O Diniz muito monossilábico, não querendo falar muito, como se, ok, posso ir embora. O Verratti um pouco mais falante, o Thiago Silva um pouco mais retraído, normal. De um clima, de um clássico, de um jogo importante, um jogo que envolve não só uma classificação, mas envolve também outros interesses, e a gente vai falar sobre isso já já. Mas eu queria falar sobre uma situação, que é a situação do jogo em São Januário. O Vasco da Gama, claro, vai querer jogar o seu primeiro jogo em São Januário. Ninguém da direção confirma isso, mas a gente tem essa informação. Porque se tem dois aspectos de jogar o jogo mandante em São Januário e jogar o jogo mandante como mandante no Maracanã. A questão do Maracanã, comercialmente, pelo business, é muito melhor. Você tem uma crescente em relação ao sócio-torcedor, muita gente adere, muita gente entra de sócio para poder ir ao jogo. A renda é maior, é dividida em 50-50, mas é maior. Você tem economia de lojas, porque tem vários pontos e quiosques de lojas que vendem mais, são mais royalties para o Vasco. Então, comercialmente, o jogo é muito melhor. No entanto, se tem a ciência plena de que o Fluminense não aguentaria esportivamente o Vasco em São Januário. Seria muito melhor jogar em São Januário, porém, existem essas questões que também precisam ser pensadas na área comercial. O Vasco vai decidir internamente se deve jogar no seu estádio, que é um verdadeiro caldeirão, para essas partidas contra o Fluminense. Enfim, é uma discussão que vai tomar um certo tempo, um dia ou outro, mas, pelo que eu estou sentindo, o presidente Pedrinho vai tentar fazer esse jogo ir para São Januário, porque valoriza muito, no momento, a questão esportiva. Mas o que tiver que ser, será. A gente sabe que o Fluminense, ultimamente, não tem querido jogar em São Januário, tem botado vários empecilhos. O ambiente já não é um ambiente dos melhores, já não é um ambiente assim tão, né, amistoso. Então, mais chateado, mais incomodado, menos incomodado, o Vasco não quer saber. Ele vai tentar usar do seu direito de jogar no seu estádio, tem casa para isso, né, na Colina Histórica, e vai querer jogar em São Januário, o que a gente tem que pensar aqui que é justo, porque é algo que a gente briga tanto tempo aqui, né? É engraçado porque o Vasco é um clube que tem estádio e que não pode jogar no seu estádio. É um negócio assim meio fora do comum. O Vasco, como eu disse, oficialmente ainda não se debruçou, mas vai se debruçar. Mas isso tudo também faz parte de um aspecto psicológico que o Vasco quer imputar, fazer uma pressão, fazer aquela coisa de birrento, e até o final, esgotar o lado de lá
nas tentativas de não, 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 não. Sabe? É uma coisa que o Vasco quer fazer. Como eu disse hoje na CBF, e se você tiver oportunidade e tiver essa sensibilidade, você vai ver que o ambiente estava meio... Hoje até o pessoal do BTB Esporte fez lá uma imagem do Verratti cumprimentando o Thiago Silva. Foi meio mão de boneca, sabe aquela coisa meio escorregando? Não foi um aperto de mão, foi um negócio, opa, como é que vai, tudo bem? A gente sente que tem um climão por trás desses jogos. Então, é algo que o Vasco vai implementar e vai usar muito, mas muito mesmo, desse lado psicológico. Lembrando, por exemplo, em 2006, o Vasco eliminou, na única vez que chegaram à semifinal da Copa do Brasil, o Fluminense, e o Vasco acabou indo à final contra o Flamengo, acabou perdendo. Mas o segundo jogo, o Fluminense foi o mandante. Tinham 43 mil pessoas no Maracanã, mais tricolores do que vascaínos, e o Fluminense não conseguiu ganhar do Vasco. Perdeu o primeiro jogo por 1-0, gol do Edilson Capetinha, e no segundo jogo, o Valdirã, que foi o artilheiro da Copa do Brasil naquela ocasião, saudoso Valdirã, acabou fazendo o gol do Vasco. Então, já tem um pouco desse psicológico. O técnico era o Renato Gaúcho, que era o ex-treinador do Fluminense também. Então, já tem um pouco disso, desse psicológico. O lá de trás, já historicamente, mesmo o Fluminense mandando o segundo jogo, tendo teoricamente um mando de campo como vai ter agora, não foi feliz. Não foi feliz. Precisava vencer o jogo. O Valdirã fez o gol, o Petkovic empatou, mas até pressionou no final e o Vasco passou para a final da Copa do Brasil. Um outro aspecto, porque muita gente internamente no Vasco está procurando informação até sobre o que está acontecendo lá no Fluminense. Porque é nítido o Fluminense muito pressionado. A gente viu a grita dos que cobrem o Fluminense, a cobrança muito forte, porque, por exemplo, o Fluminense está ameaçado na tabela pelo Vasco. É como se fosse um fantasma. O Vasco está sempre atrás do Fluminense. 2 pontos. Bobei aí que eu como biscoito. Eu tomo a 7ª posição de vocês. A gente viu na segunda-feira os jogadores do Fluminense nervosos, Canóbio querendo briga, o John Kennedy reclamando dos jogadores porque ninguém marcava. E o Vasco, ao contrário, leve, jogando leve. A torcida do Fluminense revoltada, indignada, reclamando, por exemplo, de Germancano, que não pode ser titular, de Keno, de jogadores que foram campeões da América e que me parece estarem perdendo um pouco desse prestígio. E o Vasco é totalmente ao contrário. É um time que conseguiu chegar num nível, e essa é uma certeza, mas é uma certeza absoluta dentro do CT Moacir Barbosa. O Vasco hoje é um time que gosta de ganhar. Mentalmente, o grupo do Vasco hoje está com vontade de vencer. E sabe, principalmente, como é bom no dia seguinte ser elogiado, ser reconhecido e ser acarinhado pela torcida do Vasco. Os jogadores acompanham rede social, recebem mensagem, leem muitos sites, blogs e redes sociais, Instagram, Twitter. Muitos estão sempre vendo programas de televisão. E isso enche o ego. Então há uma confiança muito grande, há uma confiança de mostrar que o momento do Vasco é um momento melhor. Como disse aí o Verratti, como disse o Fernando Diniz, o Vasco está num bom momento, mas precisa jogar o Campeonato Brasileiro e chegar bem nessa época. E passa por isso uma pressão em cima do Fluminense na briga por uma posição no campeonato. Para o Vasco, de repente, tomar a 7ª posição do Fluminense. Entrar aí até numa pré-Libertadores, apesar que quer ser campeão da Copa do Brasil. Mas é também uma disputa. Hoje, sem dúvida, é a grande rivalidade do momento, que é uma coisa que foi criada, o Fluminense baba para o Vasco, e o Vasco está naquela de vamos restabelecer a ordem natural. Normalmente, e você viu a postagem do Vasco logo depois do jogo, né? E contando com o C de Série C, enfim, ali, né, nos bastidores dando aquela mexida, dando aquela sacaneada, enfim, o momento do Vasco é muito melhor. Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza
que você também vai se amarrar. Agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.